Bom dia, turma. Agora vamos falar do cálculo da imagem da função. Então, só para a gente lembrar aqui, a imagem da função são os elementos do conjunto do contradomínio que recebem a seta. Então, aqui nós temos a imagem que é igual a f de x, que é igual a y. O domínio da função é aquele conjunto da onde saem setas. Então, o domínio da função é igual aos elementos x. Então, a gente tem uma função aqui para a gente poder trabalhar. No exemplo 1, nós temos uma função f, que ela é de n para n, definida por f de x igual a x mais 3. E ele quer que você calcule f de 2, f de 0 e f de 10. Então, vamos por partes. Primeiro, o que significa f de n em n? Significa que os números que fazem parte do domínio daquele conjunto no A do vídeo anterior, eles são todos os números que fazem parte dos conjuntos dos naturais. E aqui a mesma coisa. Então, domínio é os números dos naturais. O contradomínio também são os números dos números naturais, tá? Então, só para lembrar, quem são o conjunto dos números naturais? É o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim sucessivamente. Então, são números positivos mais o 0 e sempre de unidade para unidade. Então, para você achar o número natural, basta você pegar o 0, somar 1 e o resultado você soma 1, resultado você soma 1, que você vai ter sempre um número natural, tá? Não existe números negativos e nem números decimais, nem fracionários dentro dos números naturais. São só números inteiros, positivos e o 0. Tá? Então, sabendo disso, quando a gente for calcular a imagem, que é o f de algum x, aqui dentro nunca vai ter um número negativo. Por quê? Ele está dizendo que o domínio só tem o 0 e os números positivos. Então, eu não posso calcular f de algum número negativo, tipo f de menos 3. Não posso fazer isso porque o conjunto do domínio não tem número negativo. Da mesma maneira que quando eu calcular esse f de x, eu não posso ter resposta negativa, porque o conjunto de chegada, que é o contradomínio, ele não permite número negativo, tá? Então, aqui quando eu calculo f de 2, o que eu tenho que fazer? Aonde tiver x, eu vou substituir pelo número 2. Então, aqui a minha função ela é f de x igual a x mais 3. Então, eu vou pegar esse 2, vou colocar no lugar desse x e no lugar desse x. E vai ficar assim, f de 2 é igual a 2 mais 3. Então, aqui eu observo o seguinte, eu tinha x mais 3, eu botei o 2 no lugar do x e ficou 2 mais 3. Então, 2 mais 3 é 5. Então, f de 2 é igual a 5. f de 0, mesmo esquema. 0 no lugar do x, 0 no lugar desse x. Então, fica f de 0 igual a 0 mais 3. 0 mais 3 é igual a 3. Então, f de 0 é igual a 3. f de 10. 10 no lugar do x, 10 no lugar do x. Então, f de 10 é igual a 10 mais 3, que é igual a 13. Então, f de 10 é igual a 13. Aqui na número 2, eu já tenho uma outra função. Eu tenho a função g. E essa função g, ela é de n para z. E ela é definida por essa lei aqui, ó, lei de formação. G igual a x menos 5. Então, o que vai acontecer agora? Agora o meu domínio são os números naturais e o meu contradomínio são os números inteiros. Então, o que isso significa? Toda vez que eu for fazer um g de x, eu só posso ter números positivos e o 0. Em compensação, no meu contradomínio, eu vou ter números negativos, o 0 e números positivos. Lembrando que todos eles têm que ser inteiro, não pode ser nenhum decimal. Então, agora, quando eu for fazer a conta do cálculo da imagem,
vai ser me permitido ter número negativo, porque agora eu estou no conjunto dos inteiros. Então aqui, ó, g de 0, g de 5 e g de 8, eu vou calcular assim. G de 0, então eu boto 0 no lugar do x e 0 no lugar do x. Então vai ser g de 0 igual a 0 menos 5. 0 menos 5 é igual a menos 5. Então g de 0 é igual a menos 5. G de 5, então eu boto 5 no lugar do x e 5 no lugar do x. Então eu vou ter g de 5 igual a 5 menos 5. 5 menos 5, 0. Então g de 5 igual a 0. G de 8, então eu boto 8 no lugar do x e 8 no lugar do x. G de 8 vai ser igual a 8 menos 5, que é igual a 3. Então, 8 menos 5 dá 3. G de 8 é igual a 3. Assim a gente calcula a imagem.